Seja bem-vindo, caro amigo construtor e incorporador, a mais um episódio do Conexão BI. Fico muito grato pela sua audiência e parabéns por você investir esses minutos da sua vida em aperfeiçoar um pouco mais sobre as suas técnicas de gestão e amadurecimento da sua liderança. Você pode encontrar esse podcast gravado no YouTube, vai estar disponível também no Spotify, e nós vamos ter pílulas ou fragmentos deles no Instagram e no Facebook. E você também pode ver alguns artigos que a gente escreve um pouco mais técnico, um pouco mais aprofundado no LinkedIn. Então todos esses canais de mídias digitais eu peço para que você se inscreva, curta e comente os conteúdos que você concorda, discorda ou que você tem algo a acrescentar. Hoje nós temos um papo muito bacana e um convidado muito especial para conversar aqui conosco e dividir um pouco da experiência dele. Estamos aqui com o Ivan Francês. Ivan, seja muito bem-vindo. Obrigado, Pedro. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. A gente ficou muito feliz em poder participar desse espaço aqui e bater um papo sobre obra, construção civil, engenharia, que é o que a gente vive aí no nosso dia a dia há bastante tempo, e poder trazer um pouco mais dessa experiência, dessa vivência para todo mundo que assiste o podcast. Fantástico. O Ivan, ele é diretor e fundador da Martins Francês, junto com o sócio dele. E eles edificam e fazem gestão da construção há vários anos. Ivan, explica um pouco pra gente aqui o que te torna um especialista, comenta um pouco da tua experiência com os nossos colegas. Certo, Pedro. A nossa vivência, tanto minha como do meu sócio, Pedro, a gente tem cada um de nós, mais de 15 anos aí de experiência com a engenharia, e a gente já passou por vários ramos da engenharia civil, né? Então, já passamos pelas batalhas do pós-venda, que a gente aprende muito com os erros, já passamos por obras pré-fabricadas, já passamos por execução de eventos, execução de obras rápidas, execução de condomínios, de empreendimentos de mais de 30 mil metros quadrados. Então, a gente tem uma experiência vasta em várias áreas da engenharia que nos trazem um know-how suficiente para encarar qualquer projeto novo e qualquer nova dificuldade que apareça. Então, nada do que o incorporador traz nos surpreende mais hoje em dia. A gente entende que para tudo tem uma solução, para vários nãos a gente encontra alternativas, e é isso que nos move na Martins Francês. Achar e facilitar o processo da construção civil. Esse é o nosso grande enfoque no nosso dia a dia. Fantástico. O Ivan e o Pedro, vocês são ambos formados em engenharia civil, é isso? Perfeito. Pós-graduado em? Eu sou pós-graduado em gestão de obras e também em administração de empresas, e o Pedro pós-graduado em gestão de obras também. E a Martins Francês atende ao público principalmente aqui na região do litoral catarinense? Isso. Nós atendemos construtoras, incorporadoras, investidores aqui da nossa região, porém que atuam no Brasil todo. Então a gente tem projetos, gerenciamento de incorporações em Gramado, no Mato Grosso, como também aqui desde Navegantes, Camboriú, Itajaí, Itapema, toda a nossa região. Então a gente tem um know-how aí de vivência em toda a região, já entendeu as dificuldades de cada cidade, de cada ramo da engenharia, de cada tipo de produto, para trazer todo esse know-how para o investidor e para o incorporador. Fantástico. Bom, qual que é, na sua visão, a importância da gestão de projetos antes do início da execução da obra? Eu quero aproveitar o gancho para te fazer uma outra pergunta. O que para você significa gestão de projetos? Perfeito, Pedro. Essa é uma questão que a gente foi muito o alicerce da fundação da Martins Francês. A Martins Francês, ela nasceu depois de 15 anos, quase 15 anos, eu e o Pedro trabalhando juntos, mais de 10 anos a gente trabalhando juntos, hoje já tem 15 anos que a gente tá fazendo essa parceria. A gente entendeu que a construção civil ainda precisava de algo mais. A gente precisava dar um profissionalismo e um olhar diferente para a construção civil. Eu sempre costumo dizer que se você pensar num triângulo,
A construção civil, ela tem 3 pontas, que é sempre o cliente, que é o investidor, ou incorporador, ou o cliente final. Tem os projetistas de todas as áreas, desde o arquiteto até os projetistas de complementares, projetistas hoje que tem de luminotécnico, paisagismo, energias renováveis, e tem na terceira ponta a mão de obra. Então, que é a mão de obra que a gente parte na construção civil, desde uma mão de obra nada especializada, o chão mesmo de obra, até uma mão de obra super especializada. E essas 3 pontas, infelizmente, elas não se conversam sozinhas. Elas não sabem dialogar entre si. Então, a Martins Francês entrou com esse objetivo de ser esse facilitador nessa comunicação. De conseguir conversar com o investidor, com o vocabulário do investidor, saber conversar com o projetista, com o vocabulário do projetista, saber conversar com a mão de obra, com o vocabulário da mão de obra, porém, sempre pensando nas outras pontas, que é algo que não acontece. E isso eu vejo que é o resumo, é o que a gente pode tirar de mais essencial da gestão de projetos. Nada mais é do que isso. A gente fazer o projeto caminhar com o seu objetivo. Unir as pontas que ele tem. A gestão de projetos na construção civil, ela ainda é muito... Ela não é explorada, porque se confunde muito com o projeto técnico, né? Então explica talvez o que é um projeto nesse contexto que você está usando. Na academia, vamos dizer assim, sempre se diferencia o que é um processo do que é um projeto. O processo é aquilo que tu faz repetidamente por vários anos. Tu vai fabricar uma caneta, tu tem o processo de fabricar a caneta, pegar a tinta, colocar dentro do porta-caneta, colocar a tampa, aquilo é um processo que tu vai repetir e aperfeiçoar. O projeto é algo que tu vai desenvolver. Então, tu vai construir uma nova fábrica para fazer o processo daquela caneta. Então, tu tem que pensar em todos os itens para que aquilo ocorra. Tu pode ter uma metodologia, porém aquilo não vai ser replicado 100%. Sim. Tu faz 2 obras iguais, vai mudar o terreno. E com isso, outro projeto. E na construção civil, a gente confunde muito esse projeto só com um projeto técnico, com arquitetura. Um conjunto de desenhos técnicos, né, de plantas, de pranchas, cortes e tal, né? Isso. Então, nesse contexto que você está trazendo, o projeto é o conjunto de atividades e iniciativas com início e fim que se almejam um objetivo ou resultado exclusivo. Seria mais ou menos isso? Perfeito, isso Fantástico. Mesmo. E claro que tem o projeto de engenharia, né, que são as plantas baixas, o arquitetônico, o hidráulico, o sanitário, aquele negócio todo, né? Isso que são importantes, talvez é o segundo pé do tripé que você trouxe, né? Isso. Mas o projeto com P maiúsculo, ele inclui esse tripé, né, esses 3 pés, além de outros elementos, né? Isso mesmo. A gente, indo agora para a tua pergunta da gestão técnica ali de projetos, gestão técnica de incorporação, na Martins Francês a gente desenvolveu uma metodologia e que a gente chamou de gestão técnica de incorporação, para justamente diferenciar da gestão de projetos técnicos. Que a gente engloba e acompanha o investidor, o incorporador, desde a captação dele de um terreno. Então, desde quando ele está analisando a possibilidade de ter um terreno para fazer um estudo de viabilidade rápido que ele precisa definir, passando pela parte ambiental toda, a parte de aprovações, a parte dos projetos técnicos em si e também na parte comercial e de marketing, que é algo que a engenharia tem um pouco de aversão, porque não é muito o campo da engenharia, porém, a gente, por tudo que a gente já passou, a gente entende a necessidade que a engenharia tem que estar lado a lado do marketing. Das coisas que eu mais fico triste quando a gente visita várias obras ou vê stand de vendas, é ver um material de vendas e olhar um projeto depois e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por que acontece isso? Porque o marketing, o comercial, não conversou com a engenharia. Sim.
A engenharia foi para um lado, fazendo a parte técnica, e o marketing foi para o outro, atendendo o que o comercial, o que uma pesquisa de mercado queria, mas eles não conversaram. Sim. Então a Martins Francês entra para fazer isso também, para juntar essas pontas. Sim. E a gente finaliza essa nossa gestão de projetos com o alvará para o incorporador e todos os projetos técnicos liberados. Tá. Bom, com certeza, né? Se eu puder contribuir, complementar aqui, a incorporação imobiliária é multidisciplinar, né? E você tem talvez um gap, uma lacuna entre, por exemplo, a formação de publicidade e propaganda, a formação do direito, a formação do engenheiro, a formação do corretor de imóveis, né? Então, cada um dentro do seu silo, dentro da sua disciplina, mas pouco capacitado, talvez, para transcender, né, e conectar essas pontas todas, né? Então, como é que o financista, que o banco se comunica com a engenharia? Tem uma comunicação ali acontecendo, né? Porque o funding vai dar respiro para a obra acontecer e o comercial, às vezes, conseguir parcelar, né? Então, tudo isso está muito interligado e se não tem essa comunicação entre as áreas, realmente o projeto fica provavelmente defasado, né? Mas a provocação que eu queria te trazer aqui, tem ocasiões, não sei se você já se deparou com algumas delas, mas em que o comercial sabe que não vai ter piscina, né? E o diretor da empresa, da incorporadora, sabe que o comercial sabe que não vai ter piscina e a equipe de execução e projetista sabe que no comercial está tendo piscina, mas se opta por veicular uma publicidade com piscina, né? Se opta por vender e entregar diferente, né? É uma decisão, né? Não quer dizer necessariamente que não houve a comunicação entre as partes. Houve, se descobriu, se sabe, mas optou-se por ventilar, comunicar, enfim, vender algo que não vai ser entregue. O que você... Já aconteceu contigo? Qual a procedência? Qual que é o que acontece a partir daí? Sim, isso a gente acaba se deparando no mercado muitas vezes com essas situações e uma das formas que a gente criou para minimizar isso, a gente sabe que acabar com isso, a gente não é possível tu estar em todas as conversas ao mesmo tempo e saber tudo que é falado e tudo que é divulgado. Mas um dos processos que a gente criou internamente foi criar um memorial descritivo comercial para dar o apoio ao comercial. Então, mensalmente a gente atualiza um relatório informando o comercial de tudo que tem e que não tem. Então, o comercial precisa ser instruído a seguir aquilo, né? A gente não tem também... daí é uma decisão da incorporadora, do incorporador, e contrário é isso, né? Então, daí, se nem o dono bate no peito e diz que não é para ser daquela forma, não há forma de arrumar, né? Porém, a gente cria situações para minimizar, fazendo treinamentos com o time comercial, deixando claro para o time comercial, através de relatórios, o que realmente tem naquela obra, para não ter dúvidas. E eu sinto que muitas vezes o comercial acaba criando piscinas, criando salões de festas, porque não tem informação. E ele precisa vender. Ele olha um material, acha alguma coisa, imagina alguma coisa e sai falando e vira verdade, né? Sim. Então, essas situações a gente procura minimizar, dando informação clara para o time comercial. Acho que talvez, se eu puder de novo complementar, né, a dica ou a sugestão que eu dou para os incorporadores nesse sentido é pensar a longo prazo. Trapaceia com o cliente dele, se ele não é claro, se ele rompe a expectativa intencionalmente, né, do que o produto deveria ou não ter, e o cliente tem essa expectativa porque ele mostrou uma piscina no material gráfico, no material publicitário, então ele vai ter talvez um conjunto de vendas no primeiro empreendimento, no segundo empreendimento ele vai estar mais queimado, no terceiro ele vai estar super queimado, até o momento em que a própria rede de fornecedores dele
Por exemplo, o corretor de imóveis não vai mais comprar a ideia, Isso. né? O corretor de imóveis vai ficar queimado também e ele vai falar, opa, peraí, esse aqui eu já tentei vender 2 vezes e ele comunica algo que ele não entrega, né? E acaba ficando queimado. E isso tem vários, eu falei a piscina que é drástico, né? Drástico, uma piscina faltando na área de lazer, realmente é algo que pode mudar a venda. Mas às vezes é o prazo de obra, né? Ah, eu vou fazer em 2 anos, mas daí não faz e nunca teve a intenção de fazer, né? O cronograma nunca foi de 2 anos, por assim dizer, né? Mas precisou, ou ele entende que precisou fazer isso para ter um argumento positivo na hora de venda, né? Sim. E hoje, aqui na nossa região ainda está começando a ter essa tendência, mas a gente sabe de regiões como Porto Alegre, a judicialização dessas situações está aumentando. Então, a gente trabalha com projetos no Rio Grande do Sul e com projetistas do Rio Grande do Sul e sabe o cuidado extremo que eles têm com qualquer informação para desenvolver uma imagem 3D. Eles têm um cuidado extremo para colocar materiais que realmente vão ser entregues. Sim. Porque hoje muitos clientes estão indo no detalhe da imagem para dizer, não, você me prometeu isso, agora entregue isso. E daí não é no âmbito comercial, é no âmbito jurídico. Por isso a gente tem que deixar, a gente apoia o incorporador nessa situação também, juridicamente, no que ele está colocando e como que ele vai colocar isso também. Sim. Eu acho que antigamente, esse cliente desapontado, né, que tinha perspectivas que foram frustradas por consequência do incorporador anunciar algo e entregar outro, ele tinha um número talvez restrito de pessoas que ele iria falar mal, né? Era ali, sei lá, 50 amigos, não sei, ele ia ligar para a pessoa para falar, aquele cara tá me prejudicando e tal. Hoje em dia, com a disposição das informações digitais, cada pessoa é um emissor, né? E ele vai contar para 1.000, 10.000, 15.000 pessoas, né? Então, o impacto, a influência desse cliente insatisfeito tende a ser muito maior. Não só por causa da parte jurídica que você trouxe, né? Mas o comercial tende a ficar, enfim, para sempre. O que você escreve na internet é para sempre, né? Sim, tu não consegue desfazer, né? E uma fala ruim perpetua muito mais do que uma fala boa, né? E o cliente satisfeito, ele fala para 2 pessoas. O insatisfeito fala para 20, 30, 200, né? E hoje com rede social, para milhões. Para milhões, justamente. Isso. Então, justamente. E a outra... uma das formas que a gente fez para mitigar isso também, por muito tempo a construção civil se deu com projetos técnicos que a gente falava em aprovativo e depois se resolvia na obra, né? Então, essa é uma cultura que também a gente briga e luta dia a dia para mudar. Com a chegada das plataformas em BIM, isso nos contribuiu para os projetistas e para ver a obra diferente, né? Então, nessa nossa sequência, nessa metodologia, a gente procura ter o projeto finalizado antes do início da obra. Com isso, a gente já tem mapeado tipos de acabamento que para o comercial não é um achismo, tem realmente a qualidade de uma vaga de garagem, que é outro ponto que por muitas vezes tu olhava um projeto arquitetônico somente, o cara comprava e depois só que via que ia ter um pilar bem na frente dessa vaga. Sim. Então, com esse pensamento de fazer e desenvolver o projeto todo antes, a gente mitiga muito essas questões, né? Sim. E o nosso processo licenciatório está tão longo que às vezes você consegue desenvolver todos os projetos complementares no tempo em que o analista analisa a licença ambiental de instalação, né? Então, por bem ou por mal, às vezes isso dá um respiro para a equipe de projetos desenvolver e aprofundar e detalhar, né? Ver os conflitos entre disciplinas, né? Onde é que um projeto está pegando no outro. Então, é isso que eu também às vezes recomendo, né? Vamos tentar fazer os projetos se conversarem durante o período que o negócio está rodando na prefeitura, né?
aproveitar, já que tem esse ônus, vamos tirar alguma coisa de bom dele, né? Justamente, né? Então, a gente, eu falo bastante dessa metodologia, desse fluxograma, que até mais futuramente a gente pode voltar a conversar aqui, que a gente está desenvolvendo um software com esse fluxograma. A gente mostra visualmente esses processos andando em paralelo. Então, que hora que eu posso startar um estudo mais aprofundado de solo, que hora que eu posso dar um passo a mais no meu preventivo, em estágio da prefeitura que eu posso fazer isso. Não adianta também eu desenvolver todos os projetos complementares e não ter nenhuma análise aqui na prefeitura. Nem protocolou ainda. Nem protocolou. Né? Então, com a mudança de legislação que a gente tem a toda hora, é um risco muito grande. Então, isso é outra coisa que a gente é muito transparente com os investidores. Apresentar esses riscos. Sim. Tem situações que o risco vale a pena. Sim. Não, eu vou adiantar porque vale a pena, porque eu vou ter um ganho aqui, aqui e aqui. Então, a gente apresenta esses prós e contras para o investidor a todo momento. Ó, a gente tem esse caminho aqui. Isso vai ter isso aqui de desvantagem, mas vai ter isso de vantagem. Tá. Opte e avance. E por que você vê que essa questão de projetar antes de decidir na obra, por assim dizer, por que isso é um desafio? Por que isso é um paradigma ainda? O que justifica a não adoção dessa técnica? A gente vem de uma construção civil ainda muito amadora, né? Vamos falar que 80% ou mais até das obras que a gente constrói é com tijolo feito de barro, como se era feito há quantos mil anos atrás, né? Então, a nossa evolução na construção civil é muito lenta. Vamos falar de Balneário Camboriú há 30 anos atrás, o engenheiro civil era um mal necessário dentro da obra. Ele ia lá mais para atrapalhar muitas vezes, o mestre de obras nem gostava que ele aparecesse, o dono da obra queria que ele passasse lá para ver a obra. Então a gente está num processo de evolução de os projetos, o engenheiro, a equipe técnica tomar esse poder dessa obra e esse próximo passo é os projetos. A gente passou por uma época e está mudando, que vem toda a discussão de mão de obra, né? Que a gente tinha, sem dúvida, profissionais altamente capacitados de mão de obra. Ótimos eletricistas, ótimos encanadores, ótimos pedreiros, que realmente ele tinha o projeto dele na cabeça, eram obras simples, então, uma obra de 10 pavimentos, tu coloca um encanador de 20 anos um bom encanador de 20 anos de experiência, ele faz de olho fechado. Sim. Porém, a gente está indo para obras de 20, 30, 40, 50, 100 pavimentos. Sim. E não existe mais esse profissional de 20 anos de experiência. Um apagão nessa mão de obra, né? O sucessor não está sendo mais encanador. Não. Né? Inclusive, se tem na cultura brasileira uma certa difamação, né? Um certo preconceito com o pedreiro. Então tem a cantada de pedreiro. E os pais frequentemente têm um discurso tipo assim, ó, eu vou ralar aqui na obra para te dar um futuro que é diferente do meu. Né? Eu não quero que você seja pedreiro e tal. Então, o pedreiro encanador, né? Acho que é um termo guarda-chuva aí, né? E então se tem um preconceito, né? Os próprios pais não querem mais que os filhos estejam. E se for ver hoje o salário na construção civil, para um bom profissional, é muito melhor do que um salário na maioria dos escritórios. Ah, sim. Para um profissional formado, né? Contra um pedreiro altamente qualificado. Mas é esse estigma que se teve da construção civil. E com essa questão, o projeto vem ganhando um destaque. Sim. E isso a gente batalha muito lá dentro do escritório também, para dar esse destaque ao projeto. A gente sempre fala que a verdade da obra é o que está escrito no projeto. Não é o que eu acho que o fulano passou na obra e viu e pediu para mudar, não. É o que está em projeto. E com isso, a gente vai profissionalizando o canteiro de obras. Sim. Que é algo que daí a gente vai perdendo a dependência desses profissionais que já não existem mais.
desse prático que sabe fazer, porém ele não existe mais. E a gente ficou com um gap ali no meio que, tá, não tem o profissional e não tem projeto, e aí? Como é que faz? Sim. Então, por isso a gente focou muito nessa questão do projeto. E nessa questão de execução de obra entra o outro serviço que a Martins Francês tem, que é a gestão técnica de execução. Tá. Que a gente entendeu que não executar a obra não é só ter o engenheiro lá dentro da obra. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês dividem a gestão técnica da incorporação e a gestão técnica da execução. Perfeito. Da incorporação, talvez tenha essa pegada um pouco mais comercial, de produção de receita, de licenciamento, registro da incorporação, uma análise um pouco mais direcional no sentido de, esse daqui é viável, isso aqui não é viável, isso aqui maximiza o teu investimento, isso aqui não maximiza, né? Talvez um olhar de pouco de risco. E daí a execução é mais chão de obra, é mais como que você vai organizar os materiais, a logística, o almoxarifado, quantas pessoas você vai ter, é mais ou menos isso? Isso mesmo. A gente gosta de usar analogia, gestão técnica de incorporação, do estudo de viabilidade do terreno ao alvará de construção. Gestão técnica de execução, do alvará de construção ao habite. Tá. Então, aonde que está é um, onde está é o outro. Sim, sim. E a gestão técnica de execução também, a gente entendeu que ela não é somente lá dentro de obra. Ela envolve toda a parte de suprimentos, ela envolve toda a parte de planejamento e controle orçamentário da obra, Sim. que é algo que hoje, com financiamento, com os bancos na nossa região entrando cada vez mais, é cada vez mais importante. É. O próprio patrimônio da afetação, né, o regime especial de tributação exigem um certo controle, né, monitoramento e controle das entradas e saídas, né, Isso. de dinheiro. E acabou a época que a construção civil dava muito dinheiro. Já teve uma época que era 50% de margem. isso. Acabou. Hoje tu tem que controlar todos os custos a toda hora. Então a gente tem um setor específico para isso. Setor de qualidade também, que é algo que é cada vez mais importante a gente aferir o desenvolvimento, que é outra questão que a construção civil nunca teve, sempre foi o olho do dono passando na obra, isso aqui eu não achei legal, ou o mestre de obra que conhecia, que tinha toda a vivência, isso aqui não é o padrão da nossa construtora. Mas hoje a gente precisa ter um setor auditando o que está sendo feito. E acho também importante que esse conjunto de testes que vai ser feito pelo auditor seja comunicado também para o executor. Olha, a gente vai te pagar esse mês se o teste de aderência da argamassa der tanto, né? E ele poder executar, talvez, antecipar esse teste e ele mesmo falar, isso aqui vou ter que refazer, né? Isso. Procedimento simples, limpeza de obra. A gente tem uma ficha técnica que o engenheiro de obra toda sexta-feira precisa verificar para liberar ou não a medição daquele mês. Sim. Pela limpeza de obra, que é algo que é banal, que nunca sobra tempo, porém, quando tu cria um procedimento e tu fiscaliza, ela vira essencial, né? Sim. Ô Ivan, mas talvez pegando o gancho, né, juntando, com esse apagão de mão de obra, essa dificuldade de ter o bom profissional de obra ali, técnico, por que esse profissional, que já é raro, escasso, ele iria preferir ficar na obra do engenheiro chato, do engenheiro que verifica a qualidade, que verifica se está arrumada, se está organizado o canteiro? Por que ele não vai para a obra do lado, que ele chega 5 minutinhos atrasado, ele deixa as coisas largadas, ele, enfim, faz do banheiro a própria laje? Então, o engenheiro chato ele é muito menos atrativo, né? Por que ele não vai ser o funcionário lá do outro engenheiro? Para o profissional bom é o contrário. O profissional bom, ele prefere trabalhar num lugar que ele possa produzir. Sim. O profissional bom quer produzir. Se tu tem uma obra organizada, se tu tem alguém que te passe a informação correta, que te dê um projeto, que não fique passando uma vez por semana e te não, isso que tu fez está errado, quebra. E não era bem aqui, era aqui. Isso, para ele vai perder produção. Sim. Então,
O bom profissional, ele quer ter produção. E ele entendeu que ele tem produção quando tem um engenheiro chato fiscalizando. Sim, sim. Quando ele consegue ganhar dinheiro. Uhum. Em resumo, o profissional quer ganhar dinheiro e quer trabalhar num lugar que ele possa trabalhar. Sim. Que ele não precise ficar se preocupando se tem ou não tem material. Retrabalho, né? Se tem retrabalho. Se na hora de medir ele não sabe o que vai ser medido, daí tem que ficar brigando por uma medição. Tá. Então, o engenheiro chato, até para o profissional, é bom também. Sim. Né? E como é que você incorpora esse elemento da produtividade dentro da bonificação dos colaboradores, dos funcionários, né? Você costuma fazer contratos que tem uma parte medido em produção? Como é que é? Sim. Hoje não tem como ter um padrão para todo tipo de serviço. A gente precisa analisar cada obra e cada tipo de frente de trabalho. Mas o ideal é sempre mesclar e integrar esses dois itens. O pacote de entrega com a produtividade que ele tem. Sim. E esse checklist de qualidade. Gatilhos que a gente tem posto em contratos são bonificações se ele cumprir a qualidade daquele mês. Sim. Que é limpeza, que é não retrabalho, que tem uma série de itens. Sim. Então, ele atingiu aquilo, ele ganha uma bonificação. Porque, consequentemente, se ele atingiu aquilo, ele está trabalhando melhor, ele está tendo uma produtividade melhor. Uhum. Então, não existe, pode falar o que quiser, não existe um pedreiro que trabalhe super bem numa obra toda desorganizada. Não tem. Não adianta. Eu sou o melhor pedreiro, mas eu não gosto de ficar limpando. Esquece. Eu faço parede de drywall, eu tenho uma produtividade enorme, mas eu deixo o perfil jogado para tudo quanto é lado e não reaproveito e não penso. Não existe. Na hora que ele precisar mudar de pavimento, ele vai ter um trabalho enorme. Sim. Então, uma coisa está ligada à outra. Sim. Então, a partir do momento que a gente consegue fazer esses acompanhamentos de qualidade, ele tem uma produtividade melhor e tem um desenvolvimento melhor e ele ganha mais e, por mais incrível que seja, a obra economiza. Sim. Porque não é porque ele está ganhando mais que a obra está gastando mais. Sim. Se ele está ganhando mais e está produzindo bem e está tendo menos retrabalho e a obra organizada, está tendo menos desperdício de material, está tendo menos custo com caçamba de entulho. Aham. Então, parece um paradoxo aí, mas a gente consegue comprovar nas nossas obras que é assim. Tem um caso até que faz 2 meses, a gente tem as reuniões mensais que reúne toda a equipe para cada setor apresentar um pouco da sua vivência, né? E o setor de projetos nossos, de execução de obra, que até depois eu posso explicar um pouco melhor o que esse setor de execução de projetos faz. Apesar de vir todos os projetos prontos, compatibilizados, a gente tem um setor de projetos com arquitetos dentro da obra. Eles nos apresentaram um case de uma obra onde eles mapearam e paginaram uma parede onde ia uma caixa de elétrica, de telecom. Então, aonde ia a caixa, eles trouxeram uma outra espessura de tijolos, fizeram mapeamento, fizeram a locação desses tijolos para ter já a redução ali. Então, depois o eletricista só vinha e chumbava essa caixa. Não precisava quebrar a parede, não precisava ir lá em loco, marcar onde que era. Então, a gente já ganhou uma produtividade muito maior, Sim. Já ganhou economia para o cliente. Sim. De algo que foi feito no projeto. Então, Sim. É um exemplo simples. Toda obra que a gente vai é quebrado o tijolo para colocar o quadro elétrico. Uhum. Por que não é pensado diferente? E é esse o nosso processo lá dentro. Pensar, não aceitar que o que sempre foi feito precisa ser feito daquela forma, né? Sim, precisa ser feito sempre a mesma coisa toda vez, Isso. né? E que outras ferramentas ou iniciativas você pode talvez trazer como exemplo aqui que participam da gestão de técnica de gestão de obra ali que vocês usam? Hoje a gente está adotando o sistema Dalux, que é uma plataforma
que integra, que a gente tem a visualização do projeto em BIM. Então é algo que eu, quando executava a obra há 15 anos atrás, era um sonho, poder ter literalmente na palma da mão, ver o projeto 3D, abrir um projeto estrutural e abrir o hidráulico na mesma hora ali para entender como que ele ia se comportar. Durante a execução ele pode fazer isso e ali mesmo ele faz os apontamentos caso ele veja alguma discordância ou caso ele entenda que possa ter alguma mudança ou possa ter alguma melhoria. Então ali mesmo ele consegue fazer isso. Ele consegue fazer uma medição de uma parede ali ele não precisa ir para dentro do escritório, abrir o computador, medir, não, ele consegue ali mesmo de uma forma prática e bem visual fazer isso. Então esse é um dos sistemas que a gente implantou já dentro de gestão técnica de execução. A gente gera relatórios para o nosso cliente também mensalmente, questão de planejamento, de orçamentação. Sim. A gente tem uma parceria e uma proximidade muito grande com os investidores, com os clientes. Então é algo que a gente preza muito, esse relacionamento. Então a gente não tem obra por ter. Não, a gente se envolve e personaliza aquilo que tem. A gente tem um cliente que tem mais outros 2 investidores em um projeto. Então a gente entende para aquele cliente o que é necessidade desses investidores de terem de informação. Então eu vou criar um relatório para que esse cliente tenha essa informação. Sim. A gente tem uma questão aqui na nossa região que é muito frequente, que é a questão do permutante, né? Ah, sim, permutante de terreno. Permutante de terreno. E é uma figura que sempre, ela no começo é muito bajulada, porque o construtor quer fazer uma média, fazer a parceria, conquistar, poder construir naquele terreno. E durante o desenvolvimento de projeto e a execução da obra, ele é meio esquecido. Ele é obrigado a ir lá bater na porta. Tá, como é que tá isso aqui? E aí, quando é que vai começar? Quando é que vai fazer? A gente, depois de sofrer problemas quanto a isso, a gente entendeu que a gente poderia ajudar o incorporador nessa fase. Sim. Então, todo mês, a gente gera um relatório que vai para esse permutante. Então, ele sabe exatamente em que fase está o projeto, em que fase está a aprovação da prefeitura, em que fase está o andamento da obra, sem precisar ficar ele se incomodando com isso. Sim. Isso passa uma tranquilidade para o investidor, para o incorporador muito grande. Porque o incorporador, ele elimina um ponto de atrito. E esse é um ponto que a gente sempre fica pensando na Martins Francês também. Como tirar essa carga do incorporador de tantos problemas? Ele já tem os problemas de venda, que é o principal problema numa incorporação. Não adianta. É a parte mais sensível e que não é linear. Tu depende de muitas variáveis. A obra também depende de variáveis. Porém, são variáveis, tu consegue prever como que vai ser o tempo daqui a uma semana. Eu acho que são variáveis que estão mais sobre a influência da esfera de controle do construtor e incorporador. Agora, mercado, né, o conjunto de ofertas e o conjunto de demandas, né, dos consumidores, é bem difícil do cara incluir, aproximar dentro da esfera de influência dele. E a gente já teve contato com obras que o incorporador teve que se preocupar com compra de prego. Não dá, né? Então, assim, não fecha a conta. Ah, mas é caro contratar uma gestão de técnica de execução? Não. A partir do momento que tu perdeu uma venda de um apartamento de 5 milhões, porque tu não pôde ir lá tá pensando naquela venda e teve que pensar na caçamba de entulho da obra, ou ter que ir lá ficar pensando na aprovação da prefeitura. O que eu vejo muitas vezes, Ivan, o empreendedor, o incorporador, até ele resolve o prego de manhã e vai na venda de tarde. Só que o estado mental é outro. Né? Ele pode até comparecer nos 2 compromissos, resolver o prego e ir lá na venda. Só que ele está com um estado mental assim, esgotado, porque ele teve que ver prego, porque a caçamba atrasou, porque o fiscal foi lá e viu que a caçamba tem marmita dentro. Cara, esse é o tipo de coisa que não dá para misturar.
né? Quando ele vai para uma venda, ele tem que estar num estado mental, no psicológico, extremamente bem, né? Extremamente confortável, enfim. Então, com certeza, isso acontece bastante com os nossos colegas aí. Não, e esse ponto a gente procura ao máximo minimizar e sempre pensar o que a gente pode fazer a mais para deixar esse investidor tranquilo. Quanto mais de informação eu posso dar para ele, Sim. A informação que vai deixar ele tranquilo, não adianta ficar também só jogando ele de informação ruim. Eu tenho que dar informação clara e passar a segurança que tem alguém cuidando do projeto dele, que tem alguém cuidando da parte de obra dele, que tem alguém cuidando da parte de aprovações dele. Sim. O que eu vejo que cansa muito também é que grande parte dos stakeholders, né, dos participantes ali enfim, da incorporação ou da construção em si, eles não se veem como donos do projeto, né? Então você sempre precisa lá do presidente, do diretor, puxando as pessoas. Olha, rapaz do arquiteto, você fez lá o projeto, né? Já passou 15 dias, você tem alguma coisa para mostrar? E, cara da execução, você fez o que foi combinado? E parece que sempre ele tem que dedicar energia para convencer os outros a fazer o trabalho que deveria já estar previsto de ser feito, né? Então eu sinto que muito da energia do incorporador atualmente vai em, assim, proteger interesses que deveriam ser de todos, né? Isso mesmo. E infelizmente a gente acha que é só no canteiro de obras que tu tem que ficar lá puxando. Ah, não, tu tem que trabalhar, tu tem que fazer. Quando que tu vai acabar? Não, é em toda a área. É em toda a área. Vai na área de projetos, vai na área de aprovação, vai na área de desenvolvimento de imagens. Então esse é um dos nossos papéis também. A gente tem uma equipe que fica no escritório o dia todo movimentando. Hoje muitos grupos de WhatsApp até acaba tendo uma brincadeira que se fica um dia que tem uma outra atividade externa e acaba não indo atrás, nada acontece. Sim. Um dia de reunião, se você não cutucar, parece que nada foi feito. Nada foi feito, né? Nada foi feito. E é aquela velha máxima que nesse nosso mundo cada vez mais ativo e corrido, quem berra mais é que leva. Pois é. Então, tu tem que ficar sempre sendo lembrado. Sim. Ainda nesse assunto de ferramentas, né? Você mencionou no começo aqui do bate-papo o quão importante comunicação é. Comunicação entre áreas, comunicação entre disciplinas, né? E agora você trouxe a questão do WhatsApp. O WhatsApp é muito disseminado aqui no Brasil. Mas muito, assim. Quando eu voltei para cá, eu morei na Europa há alguns anos, quando eu voltei para cá eu não acreditava a quantidade de dependência dos negócios na ferramenta WhatsApp. E às vezes ela não é a melhor ferramenta para comunicação, né? Como é que você sugere, como é que você recomenda que os colegas construtores aí resolvam essa questão, né? De ser ao mesmo tempo tão difundido, mas uma ferramenta que em muitos casos deixa a desejar. Vou só dar um exemplo antes de passar a palavra para você. Agora o WhatsApp, enfim, pelo menos o meu, o cara mandou para mim um PDF do projeto há 30 dias atrás, se eu clicar nele hoje, eu não consigo mais abrir, né? Então, 30 dias, às vezes não é tanto tempo, né? Então eu tenho que tomar o cuidado, a diligência, disciplina de baixar, salvar num lugar que eu vou conseguir encontrar depois, dar o nome certo, tarará, porque se eu quiser assim, daqui 20 dias, olhar o projeto lá do cara, não encontra, né? Então, de novo, o que você recomenda, como é que você soluciona ou se aproxima de solucionar essa questão da comunicação? Esse é um desafio que a gente passa todo dia e direto fica se perguntando como resolver. Não dá para ir nem no 8 nem no 80. A gente entendeu que o WhatsApp tem os seus problemas, porém substituiu totalmente a ligação. E hoje tu consegue falar literalmente, vamos falar de obras, consegue falar com o servente da obra pelo WhatsApp e tu consegue falar com o diretor, com o presidente da empresa. E com o cliente. Com o cliente. Também. Tu fala com todo mundo no mesmo e aí tu fala com a tua esposa. Então, é o que está mais na mão. Sim. É o mais prático para tu que está no canteiro de obras. Então, assim, acabar eu vejo muito difícil. Porém, a gente tem que regrar o uso. Quais são as ferramentas que a gente usa para
diminuir essa questão de, eu vou perder informação, a informação às vezes no WhatsApp é mal interpretada, Sim. porque tu não para analisar, para escrever, Sim. um áudio tu manda muitas vezes muito torto. Então, quais ferramentas que a gente sempre trabalha em conjunto? Então, não é uma solução única. O e-mail é algo que eu vejo que vai ser muito difícil deixar de usar. É uma ferramenta que, se a gente pegar desde a época histórica, é a carta que ficou digital agora. E funciona há milênios. Sim. Então, o e-mail ainda, eu vou mandar um projeto por WhatsApp para agilizar e eu vou registrar ele por e-mail. Sim. Estou mandando conforme já mandei no WhatsApp. Tá. Eu tenho 2 processos para fazer? Tem. Mas os dois, um vai me agilizar e vai me trazer velocidade, o outro vai me trazer uma segurança. E um terceiro caminho que a gente adota já há mais de 3 anos no escritório é o uso do ClickUp, que é uma ferramenta que a gente coloca como um gestor de informação. Então, o ClickUp é uma ferramenta digital, né, uma plataforma, como se fosse um software, e ele funciona parecido com o Arsana, o Monday.com. Então, tem vários aí que estão surgindo, né? Eu gosto muito do ClickUp também. A gente nem combinou, mas, aliás, ClickUp, se quiser patrocinar aqui o podcast. Mas o ClickUp... O ClickUp, a gente vai... pesquisou várias dessas plataformas, entendeu que o ClickUp era o mais recomendado para o nosso tipo de serviço. Então, hoje, todas as tarefas do escritório, elas estão dentro do ClickUp. Sim. Recebeu uma informação por WhatsApp, eu tenho uma vez por dia que registrar ela no ClickUp. Sim. O que acontece muito nos nossos processos de incorporação? A gente fala, desde a captação do terreno até a entrega de uma obra, é no mínimo 6 anos. No mínimo... De prédio, né? De prédio. Se for uma casa... Isso, de prédio. Brigando muito, consegue menos. Mas um prédio, 2 anos para aprovação, 4 para execução. Se fizer tudo bem redondinho. Bem redondinho. Da captação lá do terreno. Não, e a gente não tá falando de receber a carteira de recebíveis. Não. Né? Porque daí você se estende 120 vezes, dá 10 anos de prazo para o cliente pagar. Isso. 120 meses, 10 anos, o cara comprou 2 anos depois de começar, então a gente tá falando em 12 anos. Uhum. Aquela informação há 11 anos atrás, tu vai achar ela no WhatsApp? Não. Para buscar no e-mail. Já seria muito difícil. Muito difícil. Então, com o ClickUp, a gente tem a unidade do cliente tal, tem a informação e o histórico dele todo lá. Quem foi o corretor que intermediou, qual que é o contrato que teve, o que foi a especificidade de cada contrato, né? Daí vai para aprovação. Aprovação, por muitas vezes, a gente passa 1 ano e meio, 2 aprovando. Sim. O que aconteceu lá tal dia por que teve aquela decisão? Vai estar lá registrado. Sim. Tá, e o ClickUp ele não opera no limbo, né? Eu acho que o ClickUp ele não substitui o ERP, ele não substitui um CRM, ele não substitui o Microsoft Windows, nem o Office, o Word, o Excel ainda. Apesar que o ClickUp tem ferramentas de tabela, na minha visão, não chega aos pés de um Excel da vida, né? E o Word deles lá também não é aos pés do Word clássico, né? Uhum. Então, é multimodal, por assim dizer, né? Totalmente. Não dá para ficar refém e fechado em uma plataforma só, não há a solução milagrosa. Sim. Isso, por muitas vezes a gente vê, né? Não, contrate isso aqui que tu vai resolver a tua obra. Ou contrate isso aqui que tu vai resolver o teu projeto, não vai precisar de mais nada. Não, infelizmente, volta a questão do projeto. Não é um processo, é um projeto que tem as suas especificidades, tem as suas questões. A gente tem, por vezes, incorporadores um pouco mais antigos, que eles não trabalham, só trabalham com e-mail e com o WhatsApp e relatório em papel. Sim. Eu vou mudar a cabeça de um senhor de 65 anos?
Então, mas você ainda tem que fazer a informação girar. Eu tenho que fazer girar. Internamente, eu uso todas essas ferramentas e lá na ponta, Você imprime. eu transformo ela e imprimo. Mas o meu core, eu trabalho com o ClickUp, trabalho com o Office, trabalho com as visualizações do CAD, Isso, né? com as visualizações do BIM. O próprio BIM, né? Às vezes você desenvolve o projeto em BIM, mas o teu cliente, o teu investidor, ele está acostumado com DWG, né? Você tem que Isso. converter, jogar para um lado, jogar para o outro, né? Essa é a próxima barreira que a gente tá estudando muito e analisando, o BIM dentro do canteiro de obras, né? Porque não adianta nada tu desenvolver um lindo projeto se lá dentro do canteiro eles quiserem imprimir uma folha, um 2D e só usar, né? Então, essa vinda do Dalux é muito para isso, para ter esse uso do BIM dentro do canteiro de obras. Sim. Eu vejo aí um grande desafio, não só entre as plataformas se integrarem entre si, né? Então, às vezes, como é que eu faço para o meu relatório do Word pegar um número que está na célula do Excel? Como é que eu faço para o ClickUp identificar que o e-mail foi mandado no dia tal, tal e tal, né? Então, essas integrações, eu vejo que é um desafio atual, mas eu vejo que as plataformas estão cientes, né? E estão se dedicando a resolver isso aí. Então, vamos dizer assim, são pessoas muito inteligentes, muito capazes lá na ponta, lá, né? Agora, a nossa força de trabalho nunca viu isso, né? Quantos por cento das pessoas que eu contrato conhecem o ClickUp? Não conhece. Quantos por cento que eles conhecem o Cienge? Não conhece. Então tem que ter um conjunto de treinamentos, né, para esse novo colaborador, para esse colaborador que não está acostumado aprender. E não somente isso, mesmo aquele cara que já lidou com o ClickUp, ou seja lá o que for, né, as ferramentas evoluem muito rápido. Então, ele sabe o ClickUp de hoje, daqui 6 meses, 15% da plataforma mudou, né? E os botões não estão mais no mesmo lugar. Então, assim, o profissional de hoje, ele tem que se acostumar com o ambiente de mudanças, né? Seja mudança de processos, mudança de ferramenta, mudança de leis, que a gente comentou brevemente aqui, né? Então, se acostumar em estar sempre aprendendo, sempre se atualizando, e a empresa deveria proporcionar também ambientes que permitam isso, né? Sim. Permitam isso, então, sei lá, às vezes está sempre com a versão mais atualizada do software, ter um conjunto de aulas, né, de treinamentos dentro da própria empresa que vai atualizar a força de trabalho. Agora a gente tem a IA, meu Deus do céu, cada mês que eu vou é uma IA nova, né? Dificílimo manter a par se o teu trabalho não é esse, né? Se o teu trabalho for fazer IA, daí você, né, consegue se manter a par. Mas se o teu trabalho for fazer projeto de arquitetura, não consegue, né? Você está 20 horas por dia fazendo o teu projeto de arquitetura, você não está vendo o que a IA está conseguindo fazer, né? Então, às vezes uma solução ou uma dica que eu dou para os colegas, tenta estabelecer uma pessoa, né, um departamento que vai ficar responsável por verificar as atualizações, se inteirar e disseminar isso, né, treinar a equipe. Isso 24 horas talvez seja exagero, né? Mas a tua empresa é pequena ou média, faz um meio período, né? Alguém que vai ficar estudando, vai ficar pesquisando. Sempre tem o mais curioso, né? O que gosta de ir atrás disso. Então, aconteceu até isso nesse final de semana de uma atualização do ClickUp. Eu fui descobrir o que era, né? O que tinha lá. E tem uma IA que gera um relatório de cada usuário, um resumo dele nos últimos 7 dias. Perfeito. Já, aquilo ali eu já disseminei para a equipe, tá aqui, Sim. Que cada um fez um relatório resumido. Vai estar 100% certo? A gente sabe que não, mas já é um direcionamento para a gente fazer uma análise. E vem muito disso. Quando entra um colaborador novo no escritório, dos primeiros pontos é o treinamento para uso do ClickUp. Sim. Porque se só jogar ali... não vai, até ele aprender, meu Deus, já demora treinando, né? Já demora treinando. Ciência, já tive casos em obras que, sem ter a instrução correta, a pessoa foi lá e excluiu o item direto do orçamento. Quando foi fazer uma
uma conferência, o orçamento inicial estava todo errado, porque ele não teve instrução, foi lá na base orçamentária e arrumou na base orçamentária, não lançou a nota. Sim. O quanto de prejuízo, isso foi visto na hora, mas imagina se tivesse perpetuado. Né? Às vezes até perceber causa um impacto muito pior, né? Isso. Então, esse cuidado, que daí vem uma questão que a gente se preocupa muito também, a questão de pessoas, né? Sim, com certeza. Que hoje não adianta só tu contratar um engenheiro, não é o que menos conta é o diploma que vem, né? É tu entender o perfil, se ela tem essa aptidão para mudanças toda hora. Sim, essa personalidade, né? O pessoal do RH fala do chá, já ouviu falar do chá? Chá, deixa eu ver, é competências, habilidades e a de atitude, né? E acho que a atitude tem a ver com essa predisposição aí. Ah, outra coisa, então, o incorporador, construtor padrão, não só ele não treina o colaborador quando ele entra, não só ele não treina ou não disponibiliza treinamentos de atualização, mas ele também não disponibiliza nem o tempo do próprio colaborador ir atrás, né? Então, tipo assim, ó, seu arquiteto, você tem que fazer isso aqui. Se o arquiteto, enfim, tirar 2 horas do dia para ir pesquisar a IA, que às vezes vai acelerar meses de trabalho futuro, é um investimento, de certa forma, né? É um investimento. Ele vai dedicar 20 horas agora para que ele consiga fazer projeções 3D em 30 segundos, né? Então, às vezes, os nossos colegas gestores e proprietários e tal não se ligam nisso, né? E acaba, vamos assim, monopolizando o profissional para baixar a cabeça e fazer como sempre foi feito. Sim. Né? E daí ele não tem tempo, ele é mal visto se ele dedicar 2 horas do tempo dele para aprender a mexer numa IA que vai renderizar o negócio dele lá em 30 segundos. E aquela velha história do, não, há 20 anos atrás era feito assim, há 10 anos atrás era... Mas não adianta, como a gente falou, a mão de obra mudou, o tipo de projeto mudou, o mercado mudou. Então, tem vários fatores que mudaram. Então, não adianta a gente achar que era o mesmo arquiteto que contratava lá atrás, tu vai colocar ele ali, ele vai projetar tudo assim. Não, ele tem que ter o tempo para entender os projetos daquela empresa, para ter o tempo para entender as ferramentas daquela empresa, né? Sim. Porque cada empresa que tu tem uma ferramenta, vai ter uma ferramenta, uma organização, uma estrutura, né? Agora, deixa eu fazer uma provocação. Com tantas alterações, por que fazer planejamento? Se tu não fizer, pior ainda. Pior ainda. Então é isso. Porque a vacina dói. Por que tu toma vacina? Sim. O planejamento não é estanque, né? Ele também vai mudar. A gente coloca em todo o nosso material que a gente, quando vai a gente não desenvolve o planejamento internamente. A gente faz, também tem esse olhar do dono para a empresa que desenvolve o planejamento. Então, a gente é o crítico da empresa. Mas, toda vez que a gente apresenta qualquer planejamento para um cliente nosso, planejamento é vivo. Semana que vem, não vai ser como está aqui. Se está como está aqui é porque ninguém olhou ele e ninguém fez nada. Porque ele vai mudar. A gente está falando de pessoas, está falando de clima, está falando de uma série de financeiro. De mudança de lei. Mudança de lei. Então, assim, a gente está projetando que aquilo vai acontecer nesse período. E o mais importante do planejamento é tu ter a facilidade para quando tiver essas mudanças, tu conseguir rapidamente se adaptar a elas. Sim. Porque se tu não tem um planejamento, quando vem a mudança, tu fica perdido. Quando também era engenheiro de obra, por muito tempo eu passei por 6 meses refazendo o planejamento de uma obra a cada 15 dias. Porque entra a questão financeira. Sim. Tu depende, para tu executar o teu planejamento, tu depende de ter questão financeira. Sim, das receitas, né? E não adianta só ter receita. Tu planeja a receita hoje, para daqui a 30 dias, se ela entrar, o planejamento é outro. Porque o prestador que tu ia contratar, ele já pode estar em outro lugar, pode ter tido um reajuste, pode ter uma série de questões.
Então, mas tu tem o teu norte para tu seguir. Eu sei que eu vou por esse caminho aqui. Se der alguma coisa errado, eu ajusto aqui. Então, o planejamento não vai ser cumprido exatamente, mas ele é totalmente necessário. Eu acho que essa frase que você trouxe, né, de ter o norte, é muito importante. Pode ser que venham ventos contra, vento a favor, que você tem que esticar a vela um pouco mais alta, um pouco mais baixa, né? Mas você está sempre com a direção do norte. Isso. Porque sem o planejamento, por mais que você tenha a vela bem adequada, você pode estar indo na direção errada, né? Isso mesmo. E as obras hoje estão ficando cada vez mais complexas. E antigamente a gente volta lá naquilo que a gente falou do encanador de um prédio de 10 andares que sabia fazer na cabeça. Um mestre de obras, numa obra que já tinha feito 5 obras de 10 andares, todas iguais, sabia o planejamento exatamente na cabeça. Sim. Mas hoje a gente tem um paisagismo totalmente diferente que ninguém considera. Sim. Impermeabilizações novas. Forma de fazer estrutura totalmente novas. Sim. Isso não tá em nenhum livrinho ou na cabeça de alguém. Sim. Sistemas automatizados, né? Sim, sim. Quando que eu tenho que... Hoje tem um exemplo, a iluminação no frame. Iluminação no frame, é lindo, é perfeito, tu não vê nenhuma bordinha da iluminação. Mas eu tenho que decidir qual que vai ser a luminária agora que eu estou desenvolvendo o projeto. Porque eu tenho que comprar o suporte dela para poder compatibilizar com a estrutura, para quando eu concretar aquela laje, eu locar ela exatamente onde vai estar o suporte, para depois eu vir só encaixar daquela marca. Sim. Né? Então, na cabeça de quem que vai estar isso? Vai ter que estar lá no planejamento, que a compra da luminária tem que acontecer lá no início da obra. Sim. Não, e o cliente hoje em dia, ele se acostumou, pelo menos aqui na nossa região, né, com uma área de lazer mais completa, né? Só que, então tá, salão de festas, piscina, vai ter prédio com kart dentro, né, mas não vamos tão extremo, tem prédio com boliche também, enfim. Isso gera também um impacto no condomínio. E o condomínio vai ter que ter mais espaço dentro da edificação dedicada aos recursos que ele vai precisar para gerenciar uma pista de boliche, um salão de festa, uma piscina, né? Então, talvez, antigamente, você precisava só de uma salinha de 2x2. Hoje em dia, você precisa de 4, 5 salas, né? Onde vai guardar o material, onde vai estocar sei lá o quê e assim por diante, né? Sim. Então, com certeza, mais complexidade nas nossas edificações aí. Que isso tem que ser pensado lá no começo do projeto. Não adianta, durante a execução, tu procurar um espaço para isso, né? Isso tem que ser pensado lá atrás. Então, antes do licenciamento, muitas vezes, né? Sim, sim, sim. Meu caro, estamos caminhando aqui para o encerramento, tá? Quero agradecer demais você que está nos assistindo, parabenizá-lo mais uma vez por dedicar aí esses 60 minutinhos para aperfeiçoar, entender um pouco mais sobre a gestão, entender também sobre o negócio do Ivan. E pedir, se você gostou desse conteúdo, já clica no gostei, já comenta, compartilha com seus colegas. Se você não concorda, você quer complementar alguma das ferramentas que comentamos aqui, deixa seu comentário aí e me procure, né, nas minhas redes sociais. Visite o site da bluerainинc.com, veja também os artigos que nós temos lá no LinkedIn, também visualize nossas pílulas de conhecimento no Instagram, no Facebook e acompanhe o podcast pelo canal no YouTube e no Spotify. Ivan, quero te agradecer por estar aqui. Por gentileza, como que o pessoal que está nos assistindo consegue se comunicar contigo? Quais são os seus canais de contato? Pode nos achar no Instagram, @Martins Francês Engenharia, francês com Z. Então, lá vai ter todos os nossos contatos, nosso site também, www.martinsfrancesengenharia.com.br. Então, a gente é só chegar lá e nos contactar. Então, a gente está aberto aí para, caso precise de algum suporte, na parte de incorporação, na parte de aprovação de projetos, de desenvolvimento de projetos complementares, de execução de obra, a gente está disponível para ajudar o incorporador.
Fantástico. A Martins Francês também tem um site onde você pode ver os outros serviços que eles prestam. E se você quiser conhecer mais do Ivan especificamente, dá um pulinho lá na página dele do LinkedIn. Tem um pouquinho mais sobre a parte profissional, carreira que ele trilhou aí nesses anos. É isso por hoje. Nos vemos no próximo Conexão BI.